Então, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, vamos lá? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, glorifica o Senhor Jesus, usa minha vida, não sou nada, dependo de ti e te peço que o nome do Senhor seja glorificado através da ministração da tua palavra. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, queridos. Veja bem, o autor, a carta aos Hebreus, muito profundo este homem de Deus. Eu creio que foi Paulo. A Bíblia não revela quem escreveu a carta aos Hebreus. Não é revelado na Bíblia. Eu creio que é ele, devido à profundidade bíblica, teológica que se contém nesta carta. Ele diz que nós, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele considera rudimentos. O quê? A doutrina do arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? Existem obras que podem nos levar ao inferno. Então, quando nós nos arrependemos dessas obras mortas e cremos em Jesus como único Senhor e Salvador pessoal, Ele nos substituiu na cruz e morreu em nosso lugar. Veja bem, a Bíblia diz em Isaías 53, verso 4 e seguintes, que Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas que Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi moído por nossas iniquidades. Então Jesus nos substituiu na cruz, morrendo em nosso lugar. Veja bem, quando temos uma dívida muito alta e não conseguimos pagar essa dívida, então chega um amigo muito poderoso e diz: olha, eu vou pagar a dívida para você. Aqueles que são humildes dizem: eu aceito, porque para mim essa dívida é impagável. Eu não tenho como pagar essa dívida. Eu sei que é um exemplo muito fraco, mas é difícil dar alguns exemplos a respeito da obra redentora de Jesus. Jesus é esse amigo mais chegado do que um irmão. Jesus olhou para nós e falou: eles não vão conseguir pagar a dívida de pecado que eles têm com Deus. Não vão pagar. Então eu vou pagar esta dívida por eles. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, João 1:1, e tomou sobre si as nossas dívidas. Porém, as nossas dívidas não eram dívidas de dinheiro, mas eram dívidas espirituais. Nós devíamos espiritualmente. E o cobrador dessas dívidas é o diabo. Ele é o que cobra quando nós estamos em falha com Deus. Porque ele foi o primeiro a pecar, o primeiro a transgredir o mandamento de Deus, o primeiro a cair. Ele é o pai do pecado, o pai da mentira. Então Jesus veio como homem, e como homem tomou o nosso lugar e disse: pode cair sobre a minha vida o pecado de todos os que creem em mim. Olha bem, a condição é crer em Jesus. A condição de um devedor é aceitar que um amigo pague a sua dívida. Da mesma maneira, é condição da nossa salvação nós aceitarmos e recebermos o que Jesus fez. Este é o ponto. Está entendendo? Então,
todas as obras que nós praticamos não são dignas de nos levar a Deus, não. Por isso que eu tenho, e você tem, e nós temos, que nos arrepender de obras mortas. Por melhor que eu seja e você seja, por mais perfeito que a gente possa ser, a gente não é perfeito ao ponto de pagar para Deus o que nós devemos. Compreende o que eu digo? Pode ser que uma pessoa nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca foi viciado, pode ser, mas é pecador. Veja, para Deus existe pecados, e os pecados, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado de morte, Mateus 12, 30, 31, o único que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meu irmão, fica em paz, o Senhor está falando contigo agora. Remalabaçoi, todo o teu pecado eu perdoo. Se você se arrepender diante de mim, eu te digo nesta noite que eu te perdoo, Rimanaia. Não precisa ficar da maneira que tu estás, diz o Senhor. Tua tristeza, tua apatia, você não é rejeitado por mim, diz o Espírito agora ao teu coração, filho. Glória a Deus. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 30 e 31. Não importa o que já disseram para ti, diz o Senhor. Se tu te arrependeres dos teus pecados e creres em mim, te dou a vida eterna, diz o Senhor. Perdoo você e entro no teu coração e mudo a tua vida e te dou paz e te transformo e te abençoo. Riganai Shulimandalas. Jesus falou para os judeus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Veja, olha que coisa. Os judeus perguntaram que obras devemos realizar para sermos salvos. João capítulo 6, versículo 28, 29 em diante. E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. E quem foi que Ele enviou? Foi Jesus. Jesus. Então, obras e obra. Então nós temos que nos arrepender das obras mortas. E quando nós nos arrependemos das obras mortas e cremos em Jesus, Ele nos substitui na condenação. Por isso Ele ficou feio, porque Ele foi pregado numa cruz, porque bateram-lhe no rosto, porque lhe colocaram uma coroa de espinhos, porque furaram o seu lado direito com uma lança e vazou seu coração. Então nele não havia beleza nem formosura, para que nós fôssemos atraídos para Ele pela beleza e pela formosura, mas nós temos que ser atraídos pela palavra, porque Deus fala pela palavra. A palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Aleluia. Ela deixa ela penetrar. Ela penetra no teu pensamento, na intenção do teu coração. Ela fala contigo. Ela separa pensamento, intenção do coração, alma, espírito. E a palavra te salva. A palavra é Jesus. Ele é o verbo é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia. João 1, verso 1 em diante. Toda palma glorifica a Deus. Solami anderito locolomanás. Aleluia. Então temos que nos arrepender de obras mortas. Sabe por que as pessoas não querem vir para a igreja? Diz o Senhor agora. Porque as pessoas têm vergonha de mostrar a sua nudez, mostrar que é pecador. Mas Jesus quer que a gente venha para a luz, como na luz Ele está. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluia. A diferença do crente e do incrédulo é que o crente vem para a luz e pode vir nu. Quem nos veste é o Senhor. Aleluia.
Lá no jardim do Éden, ele sacrificou uma ovelha e cobriu a nudez de Adão e Eva. Abel ofereceu um sacrifício da ovelha que tipifica o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Jesus, olha que coisa tremenda. Jesus diz assim: eis que vos dou novas vestes. Se Salomão nem com a sua glória pôde se vestir como um lírio do campo, quanto mais eu vos vestireis, homens e mulheres de pouca fé. Ele cobre a nossa nudez com vestes nupciais, aleluia, para receber na presença dele. Veja bem, aleluia, como vale a pena crer em Jesus e não fugir de Jesus. Não fuja mais de mim, diz o Senhor. Não fuja mais de mim, alabaçoramas. Oh, aleluia, ouça o que Deus está te falando, glória a Deus. Em seguida, diz, e da fé em Deus, olha, fé em Deus. Então, são duas doutrinas dadas à igreja, olha bem, obras mortas e fé em Deus. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não vemos e a prova da existência delas. Hebreus 11, verso 1. A fé é confiança absoluta em Deus. E nós adquirimos a fé quando ouvimos a sua palavra. A palavra de Deus é plantada no nosso coração. E nós devemos ser uma terra frutífera, onde a semente cai, ela frutifica, ela dá uma árvore abençoada. E depois você começa a dar fruto para a glória de Deus. Aleluia. Veja, essa palavra que cai, que solo é o nosso coração, aleluia. A fé vem por ouvir, diz Paulo, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. É por ouvir que vem a palavra. Oh, glória. Até o surdo pode ouvir, hoje tem a linguagem do surdo. Está compreendendo? Há muitos que ouvem, mas não ouvem. Há muitos que veem, mas não enxergam. Mas feliz aquele que tem ouvidos para ouvir e ouvem a voz do Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito de Deus. Ele está aqui andando no nosso meio. Mateus 18, 20, é Jesus que está. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. Ele está aqui agora. Essa dor de cabeça sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Que Deus já me revelou agora. Sai essa dor de cabeça em nome de Jesus. Esse mal-estar, Jesus te cura agora, aleluia. Veja, amados, então fé vem por ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus a não ser pela fé. A única coisa que eu posso dar para Deus é a minha fé. A única coisa que eu posso oferecer a Deus é dizer: eu creio em Ti. O que o Senhor diz é verdadeiro. Eu ponho fé na Tua palavra. Eu dou crédito ao que o Senhor diz na Bíblia. Eu dou crédito, diga: eu dou crédito. A Tua palavra, Senhor. Envia a Tua palavra. Fala ao meu coração, transforma a minha vida, para a glória do Teu nome, aleluia, oh glória. Entendeu o que Deus está te falando? Rica lá, manaia. Você quer agradar a Deus? Tenha fé nele agora. Tenha fé nele, ele vai se agradar de você. Confia nele de todo o teu coração. Estriba no Senhor. Não se estribe no teu próprio entendimento, mas estriba-te no Senhor. Confia no Senhor, e ele fará a tua luz vir, e você vai ser uma bênção de Deus. Você vai ser, sim. Você que está pensando agora, é você. Deus está falando que você vai ser uma bênção nas mãos dele. Deixa-me te usar, deixa-me te transformar, deixa-me te abençoar, porque eu te conheço antes de nascer, aleluia, oh glória. E depois da doutrina de obras mortas e da fé em Deus, ele fala da doutrina dos batismos. Vamos deixar esta para falar depois, na sequência. Doutrina da imposição de mãos, e imporão as mãos sobre os enfermos, diz a palavra.
e sereis curados. Olha só. Porque a imposição de mãos significa a autoridade de Deus sobre a vida do ministrante. Põe a mão e abençoa. Desde o Antigo Testamento sempre foi assim. E Jesus disse para os apóstolos, os seus seguidores, os seus discípulos, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, glória a Deus, aleluia. Isso é válido porque Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre, glória a Deus. Em seguida vem doutrina da ressurreição dos mortos. Doutrina da ressurreição dos mortos está descrita na Bíblia em muitas passagens, mas especialmente em 1 aos Tessalonicenses 4, 16, 17, nos diz que a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, porque ela soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e estaremos com o Senhor para sempre, glória a Deus. Aleluia, ressurreição. O que é ressurgir? É voltar dos mortos, é voltar à vida, aleluia. Mas se plantou corpo corruptível, que é o nosso corpo, ressuscitará incorruptível. Se plantou um corpo mortal, ressuscitará um corpo imortal. Então não morre mais, não sente mais dor, não tem mais luta, não tem sentimentos ruins, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Doutrina do juízo eterno. O que é juízo eterno? São 5 juízos que a Bíblia estipula. O juízo dos anjos, o juízo, quando nós cremos em Jesus, nós fomos julgados com Cristo, na morte de Cristo. E se um morreu, todos morremos com Cristo, e se Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. É a doutrina do batismo em Romanos capítulo 6, versículo 1 e seguintes, quando diz que quando somos mergulhados na água e descemos, é sinal de morte, e quando somos tirados da água, é ressurreição. Compreenderam? Glória a Deus. Mas a doutrina do batismo nós vamos entrar já. E a juízo dos anjos, juízo dos homens, juízo das obras. O que é juízo das obras? Quando Cristo nos arrebatar, e vai demorar um período de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, para Ele voltar com os ressurretos e os que ressuscitaram para a terra, para governar em Jerusalém durante 1000 anos. Mas nesse período desses 3 anos e meio, haverá o juízo do tribunal de Cristo. O que é o juízo do tribunal de Cristo? Não é para condenação. 1 Coríntios 3, versículo 10 e seguintes. Nós estaremos na presença do Senhor, e Ele vai ver as obras em Cristo que nós produzimos na terra. Olha só, através da igreja. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu te dei 2 talentos e você transformou em 5, então eu te colocarei sobre algo maior. Apacentaste o rebanho com amor, com doçura, com estudo, com profundidade, oraste, vigiaste, fizeste jejum, louvaste a Deus, oraste, foste intercessor da tua igreja, da igreja de Cristo na terra, então sobre o muito te colocarei. Quando? Aonde? No milênio, que vai se dar depois do arrebatamento da igreja. Mas terminado o milênio, haverá o juízo final. Quem aqui ouviu falar só nesse juízo? Acho que vocês ouviram até hoje, né? Juízo final, quem ouviu? A maioria. O juízo final não é para crente, irmão. O juízo final é para o incrédulo, porque abrir-se-ão os livros,
E quem não estiver no livro da vida será julgado pelas obras e pela lei, os 10 mandamentos. E quem for julgado pelos 10 mandamentos será condenado, porque na Bíblia está escrito em João 5:24. Em verdade vos digo, o que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. Passamos da morte para a vida quando cremos em Jesus de todo o coração. Por quê? Porque fomos julgados com Cristo na morte de Cristo, e como Ele está vivo e ressuscitou, ressuscitaremos para a vida eterna. Aleluia! E Jesus diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz lá em João 3, que aquele que não crê já está condenado. Olha só. Por que está condenado? Porque as obras mortas não podem nos salvar. As nossas obras são mortas porque nós estávamos mortos, diz Paulo aos Efésios. Ele diz que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e dos nossos delitos. Coloca isso na tua cabeça. Põe isso no teu coração. Não é porque eu uso gravata, porque eu sou pastor, que eu sou salvo. Não. É porque eu recebi Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Está entendendo? Não é porque eu deixo de fazer tais coisas e faço outras que eu sou salvo. Por quê? Não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça por meio da fé. Diz Paulo aos Efésios 2, verso 8 e 9. Ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Só que nós nascemos para a novidade de vida, ou seja, passamos a praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Olha que coisa tremenda. É porque fomos salvos que nós paramos de mentir. É porque somos salvos que paramos de beber. É porque somos salvos que paramos de usar droga. É porque somos salvos que não praticamos homicídio, roubo e etc. É por isto. É porque agora trazemos Jesus no coração, o Espírito Santo no coração, e Ele vai nos santificando dia após dia, noite após noite. Ele vai trabalhando conosco, Ele vai nos forjando a sua imagem, a sua semelhança. Compreenderam? Glória a Deus. Bom, e agora finalizando, doutrina dos batismos. Bom, então o autor diz batismos no plural. O que eu posso entender disso? Eu posso entender que, biblicamente, olhando, eu vou ver 3 tipos de batismos. Sabia disso? Batismo nas águas. Romanos capítulo 6, versículo 1 e seguintes. Quem faz esse batismo? O ministro da igreja, o pastor da igreja, o ancião, o presbítero, não importa. O homem da igreja realiza esse batismo nas águas. Esse batismo é o batismo nas águas. Mas existe o batismo no Espírito e com o Espírito. Agora vamos mostrar a diferença entre o batismo no Espírito, nas águas e com o Espírito. O batismo nas águas, mergulha nas águas, é o ministro da igreja. Esse não salva. O que salva está em 1 Coríntios 12, verso 3. Se você quiser, abre lá. Primeiro aos Coríntios 12, versículo 13. O que diz Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 13? Abre aí para você acompanhar comigo. Diz assim:
pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha, fomos batizados num só Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Você quer ver como isto é real? O ladrão na cruz, em Lucas, no Evangelho de Lucas, narra um ladrão, 2 ladrões. Um deles se arrependeu e creu em Jesus, de todo o coração, tanto que ele disse para o outro: nós merecemos este castigo, mas ele não. E falou para Jesus: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Olha, que coisa tremenda. Se fosse o batismo nas águas que salvasse, esse homem estaria perdido. Concorda comigo ou não? Como ele ia ser batizado nas águas? Se ele estava pendurado numa cruz. Porém, Jesus disse para ele: em verdade te digo, ainda hoje o quê? Tu estarás comigo no paraíso. O que foi que aconteceu com esse moço? Ele teve tempo de crer e receber Jesus. Se arrependeu, teve fé e confessou publicamente: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele foi batizado no Espírito. Por quem? Quem é que batiza no Espírito? Quem sabe aquilo? Isso. É pergunta ou resposta? É resposta. Então, é Jesus que batiza no Espírito. Não somos nós. Quem somos nós? João Batista disse: eu batizo com água, mas eu não sou digno de desatar a sua alparca, porque ele batiza com fogo. Olha só, aleluia. Jesus nos colocou no Espírito, e aí está a igreja, quer judeu, quer grego, quer brasileiro, quer americano, quer inglês, quer italiano, quer espanhol, quer português, quer chinês, japonês, creu em Jesus de coração, Deus batiza no Espírito. Hali, halamanaya. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 11 e seguintes, diz a palavra de Deus o seguinte: que nós, quando cremos no Evangelho da nossa salvação, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa. O selo não é o batismo com o Espírito, mas é o batismo no Espírito. E qual é a diferença do batismo com o Espírito e no Espírito? A diferença é grande. Quando eu creio em Jesus, Ele me batiza no Espírito para formar um só corpo, para eu ser membro da igreja. Mas quando Ele me batiza com o Espírito, é para me dar autoridade, me dar dons espirituais, para que eu pregue o Evangelho a toda criatura. Onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você pode ver? Está lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 5. Aqui diz assim: porque na verdade Jesus falou: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O batismo com o Espírito Santo é para ser testemunha. O que é testemunha? Pregador. Do que? Da palavra de Deus. Eu só posso fazer uma pregação se eu tiver a unção, o poder, o batismo com o Espírito, que é graça de Deus, para colocar essas palavras na minha boca.
Porque se eu pregar pela sabedoria humana, não vale nada. A sabedoria humana não é nada para Deus, porém, o poder do Espírito Santo que vem sobre o pregador, faz ele pregar com autoridade. E você pode ver pessoas que não têm estudo nenhum de escola, não têm faculdade, mas quando são cheias do poder do Espírito Santo, começa a falar com ousadia, com coragem e com poder, glória, e o demônio sai, e Deus batiza outros com o Espírito Santo. Aleluia, oh glória. Por isso que você vê muitos irmãos que passaram pelas águas do batismo e se desviaram. Por que desviou? Porque não tinham sido batizados no Espírito, que é o batismo de salvação. Porque se for ovelha verdadeira de Cristo, não vai se desviar dele. Olha bem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque a mão do Pai é maior do que todas, e eu e o Pai somos um. João 10, 27, Deus é poderoso, ninguém pode tirar, roubar você das mãos de Deus. O único que pode sair das mãos de Deus é você mesmo, se você assim o decidir. Porém, se você é salvo de verdade, você pode ter caído no chão, você pode ter até desejado tirar sua vida, você pode ter mergulhado ao fundo do poço, porém o Senhor vai te trazer de volta, aleluia, porque você é ovelha de Jesus, glória.